Hoje em dia nós sabemos que com o avanço da tecnologia surgiram diversas maneiras de saber tudo sobre a vida de um indivíduo em questão de segundos. A inteligência artificial é capaz de fornecer informações suas que nem você mesmo iria saber responder. E até mesmo na década de 50 o governo já tinha suas maneiras de conseguir informações de qualquer pessoa. Não tão fácil como hoje, obviamente, mas tinha. E se eu te contar que um corpo foi encontrado na praia e até hoje ninguém sabe nenhuma informação sobre ele? Nem nome, nem parente, nem com o que trabalhava, ninguém sabe absolutamente nada. Olá, eu sou o Babushi e antes de iniciar esse vídeo eu queria pedir para você deixar o seu like, se inscrever e ativar o sino das notificações, pois assim o YouTube entende que você gosta dos vídeos que a gente posta e assim que a gente postar você será notificado, beleza? Então vamos ao vídeo. Era dia 30 de novembro de 1948, por volta das 7 horas da noite. John Lyons e sua esposa estavam andando na areia da praia de Somerton, que fica em Adelaide, na Austrália. Eles notaram que tinha um homem deitado nas pedras a mais ou menos 18 metros de distância. Ele estava com as pernas cruzadas e levantou o braço direito. O casal pensou que ele estivesse tentando acender um cigarro e até pensou que fosse um bêbado, por isso não deram muita atenção e continuaram andando. Por volta de 7h30 da noite, outro casal que estava passando viu o homem nas pedras, porém dessa vez ele não estava se mexendo. Apesar de ter mosquitos pousando na cabeça dele, eles também acharam que poderia ser um bêbado dormindo e continuaram andando. No dia seguinte, John Lyons, o homem que teria visto o corpo junto com sua esposa no dia anterior, voltou à praia logo cedo para caminhar por volta de 6h30 da manhã e viu um grupo de pessoas ao redor de onde estaria o corpo do suposto bêbado que ele teria visto. Quando ele chegou perto para saber o que estava acontecendo, se deparou com o corpo na mesma posição que ele teria visto na noite passada, e logo ele chamou a polícia para investigarem o que havia acontecido. O corpo rapidamente foi levado de ambulância para o Hospital Royal Adelaide. O Dr. John Barclay examinou o corpo e alegou que ele teria morrido após as 2 da manhã. No relatório, a causa da morte era indicada como insuficiência cardíaca, que possivelmente teria sido causada por envenenamento. O homem desconhecido estava usando ternos e gravatas de um tecido nobre e sapatos sociais, indicando que possivelmente ele teria um certo poder aquisitivo elevado. Mas é um pouco estranho o fato dele estar usando esse tipo de roupa na praia em uma época de verão. Nos bolsos de suas roupas, eles encontraram 2 passagens da cidade de Adelaide para Henley Beach e para Glenelg, que são lugares bem próximos de onde ele estava, um pacote de chicletes Joyce, uma caixa de fósforos Bryant May, um pente de alumínio e uma cartela com 7 cigarros da marca Kensitas. Até então, tudo normal para uma pessoa daquela época, mas ninguém sabia quem era aquele cara. Ele não tinha nenhum documento ou qualquer pista que indicasse quem seria ele ou de onde ele seria. A polícia até pensou na ideia de olhar as etiquetas das roupas dele para verificar de onde seria o fabricante e possivelmente alguma informação sobre ele, mas as etiquetas foram arrancadas. Provavelmente foi intencional, na intenção de esconder qualquer informação sua. Os legistas no dia seguinte fizeram uma autópsia mais completa para tentar identificar alguma informação que poderia ajudar nesse caso, e eles perceberam algumas coisas estranhas. As pernas do homem desconhecido eram estranhamente fortes, indicando que possivelmente ele corria bastante ou estimulava muito os músculos da perna. Os seus pés estavam muito prensados, indicando que ele usava tantos sapatos de bico fino que chegou a alterar o formato de seu pé. As pupilas de seus olhos tinham um tamanho bem menor do que o normal, seu baço estava 3 vezes maior do que o de uma pessoa comum, seu fígado estava dilatado com sangue congestionado e no seu estômago tinha sangue misturado com uma substância pastosa, que levantava mais ainda a hipótese de envenenamento. Mas os testes de laboratório não encontraram nenhum vestígio de veneno conhecido, e essa pasta que estava no seu estômago também foi testada, mas deu negativo. Porém, Thomas Cleland, que era um legista da época, disse que existiam 2 tipos de venenos mortais que não poderiam ser detectados em análise, porque as substâncias desapareciam do corpo em pouco tempo, impossibilitando a análise, que talvez poderia ser o caso desse homem desconhecido.
A cada hora que se passava, estava ficando evidente que não se tratava apenas de um homem que teria morrido na praia por causas naturais. E como a polícia não tinha nenhuma informação sobre ele, eles decidiram espalhar por todo o país cartazes com a foto desse homem. Mas por incrível que pareça, ninguém o conhecia. Fotos foram publicadas em todos os jornais da Austrália e diversas pessoas que tinham parentes desaparecidos foram trazidos até o local na intenção de alguém identificar o corpo, mas sem sucesso. Ninguém conhecia aquele cara e nem tinha ninguém que estava o procurando. Suas impressões digitais foram analisadas no banco de dados de toda a Austrália, mas esse homem não constava em nenhum registro oficial. Era como se desde o seu nascimento ninguém tivesse o registrado ou algo do tipo. Então, na tentativa fracassada de procurar informações no seu país local, a polícia decidiu expandir suas buscas em outros países, enviando cópias de suas impressões digitais e fotos. Mas novamente ninguém tinha informações sobre esse homem desconhecido. Eles pensaram que esse homem poderia ter vindo de outro país, então eles decidiram buscar informações nos hotéis, lavanderias e estações ferroviárias da região. E no dia seguinte a polícia teria a primeira pista sobre o homem desconhecido. Alguém teria colocado uma mala marrom no vestiário da estação ferroviária de Adelaide no dia 30 de novembro e nunca mais retirou. Já havia se passado 12 dias desde que a pessoa depositou a mala e o dia que foi depositada seria justamente o dia que John Lyons teria visto o corpo do homem na praia. E como já tinha se passado muitos dias, ninguém da estação se lembrava as características físicas da pessoa ou quem teria deixado a mala. E após a polícia abrir a mala, eles encontraram alguns pertences que poderiam ser de qualquer pessoa e que não teria ligação com o caso. Até eles encontrarem um tubo de linha laranja da marca Barbour, que era extremamente raro e que não seria comercializado na Austrália. Essa linha laranja era a mesma encontrada na roupa do homem que foi usado para costurar o bolso de sua calça, indicando que aquela mala teria grandes chances de ser do desconhecido. A polícia iniciou uma investigação, mas poucas informações concretas sobre o caso foram descobertas. Todas as roupas que estavam na mala estavam sem etiqueta, exceto 3 peças que estavam com o nome T. Kane, mas a busca não encontrou nenhuma pessoa desaparecida com esse nome. A polícia deduziu que ele teria colocado esse nome propositalmente para confundir qualquer investigação. Na mala também foi encontrado um kit de stencil, que seria aqueles moldes de desenho, uma faca de mesa serrada, cartões de correio aéreo que indicavam que ele estava enviando comunicações para o exterior e um casaco identificado como de origem americana. A descoberta da mala esclareceu algumas dúvidas sobre o último dia do homem desconhecido. A polícia criou um possível trajeto que ele teria feito. Ele provavelmente teria ido à estação de trem e comprado a passagem para Henley Beach, que foi encontrada no seu bolso. O banho público daquela estação no dia 30 de novembro estava fechado, e o homem desconhecido deve ter perguntado onde ele poderia tomar banho, e alguém provavelmente informou a ele que teria outro banheiro público a cerca de 800 metros de distância, e ele se dirigiu até lá para tomar banho e fazer a barba, mas esse período fez ele perder o trem e ele decidiu pegar um ônibus ao invés de esperar pelo próximo trem e comprou uma passagem de ônibus para Glenelg, que foi encontrada em seu bolso. Tudo isso aconteceu por volta de 11 horas da manhã do dia 30 de novembro. Por mais que a mala encontrada despertasse a esperança de muitas pessoas para saber de fato quem era esse homem, isso não foi suficiente para descobrir informações pessoais sobre ele. E após vários meses sem nenhuma nova pista sobre o caso, eles chamaram John Cleland, que era professor de patologia da Universidade de Adelaide, para ajudar a resolver esse enigma. Cleland descobriu um pequeno bolso secreto na calça do homem desconhecido, que tinha um papel embolado com a frase Taman Shud. Um repórter local chamado Frank Kennedy descobriu que essa frase seria retirada de um livro de poesia do século XII, o Rubaiyat de Omar Khayyam, que ficou bastante popular na Austrália com a tradução de Edward Fitzgerald. Esse papel teria sido retirado da página final do livro de Edward, e a frase Taman Shud significa está terminado, traduzido da linguagem persa. Muita gente identificou essa mensagem como uma possível última palavra dele antes de tirar sua própria vida. Parecia que ele já estava planejando isso e por esse fato retirou todas as suas identificações de seus pertences e colocou essa frase em seu bolso. Todos os poemas de Edward falavam sobre romance, vida e mortalidade. A polícia pensava estar próxima de descobrir a identidade desse homem. Foi então que eles foram até as bibliotecas e livrarias procurar por esse livro de Rubaiyat, mas não encontraram nada.
então eles ampliaram as buscas por livrarias de todo o mundo, até que no dia 23 de julho o livro foi finalmente encontrado. Um homem da cidade de Glenelg trouxe o livro até a delegacia e após algumas análises foi verificado que aquele livro era o mesmo do papel escrito Tamanchud, que foi arrancado. Ele disse que teria encontrado o livro próximo ao seu carro, a alguns metros da praia de Somerton. Esse livro em específico era uma edição muito rara que foi publicada pela editora Whitcomb and Thombs. No mundo existiam pouquíssimas cópias, se tornando uma peça extremamente cara para colecionadores. Algum motivo teria feito ele arrancar a página de um livro tão raro e exclusivo. A polícia fez exames ultravioleta no livro e encontrou algumas informações que foram escritas a lápis. Foi possível ler 5 linhas de letras maiúsculas que pareciam algum código secreto e encontraram um número de telefone que pertencia a uma ex-enfermeira chamada Jessica, que morava na rua Monsley, em Glenelg, que ficava a 800 metros de onde o homem desconhecido foi encontrado. Jessica disse que enquanto trabalhava no Hospital Royal North Shore, em Sydney, durante a Segunda Guerra Mundial, era dona de uma cópia do Rubaiyat, mas que em 1945, no hotel Clifton Gardens, deu o livro de presente a um tenente do exército chamado Alfred Boxall, que servia na seção de transporte de águia do exército australiano. De acordo com informações divulgadas pela mídia, Jessica afirmou que depois da guerra ela se mudou para Melbourne e se casou. Tempos depois ela teria recebido uma carta de Alfred, mas ela respondeu dizendo que no momento estava casada. Ela acrescentou ainda que no final de 1948, um homem misterioso perguntou a seu vizinho de porta informações sobre ela. A polícia ainda acreditou que o homem desconhecido fosse Alfred Boxall, mas após uma investigação, eles o encontraram vivo e com sua cópia do Rubaiyat, que inclusive estava completa com a frase Tamanchud na última página. Alfred agora trabalhava no setor de manutenção do depósito de ônibus de Hedwick e não fazia ideia de quem era esse homem desconhecido. Os investigadores, depois de interrogá-la, disseram que Jessica escondia algum segredo e que não queria falar. Por diversas vezes, quando os policiais perguntavam algo, ela não respondia. Ela negou conhecer o homem encontrado e disse que não sabia o porquê ele teria sido encontrado na praia próxima à sua casa. Ela também pediu para que seu nome não fosse mais citado em inquéritos, porque já estava casada e ficava constrangida por ter seu nome envolvido com um homem desconhecido e Alfred. A polícia aceitou o pedido de Jessica, impossibilitando que as investigações continuassem, porque a moça era praticamente a pista principal sobre o caso. O homem desconhecido então finalmente teve seu momento de descanso. Ele foi enterrado em 1949, quase um ano após a data de sua morte. Ele foi primeiramente mumificado na intenção de atrasar a decomposição para se caso precisassem fazer mais alguma análise do corpo, e após isso foi enterrado. Jessica faleceu em 2007 e ela tinha um filho que muitos acreditavam ser do desconhecido. Ele se chamava Robin e se parecia muito com um homem, inclusive a característica de suas orelhas mais pontudas. Ele morreu 2 anos depois, em 2009, e seu marido Thompson faleceu em 1995. Todos os segredos que Jessica guardava foram levados com ela para o túmulo. A cópia rara do Rubaiyat foi perdida pela polícia nos anos 50 e a mala marrom do homem foi destruída em 1986. Os resultados finais da investigação, publicados pelo legista da Austrália em 1958, concluíram com a frase, abre aspas, "Não posso dizer quem foi o falecido. Não posso dizer como ele morreu ou o que foi a causa de sua morte." Fecha aspas. Pedidos de exumação do corpo para extrair o DNA mitocondrial foram negados, a menos que novas evidências concretas venham à luz no futuro ou o código seja decifrado. Mas nunca saberemos exatamente quem foi esse homem ou o que aconteceu com ele. E mesmo caso sendo um mistério não solucionado, diversas pessoas criaram teorias para tentar explicar quem seria esse homem desconhecido. E a teoria mais acreditada pelas pessoas era de que esse homem seria um espião que poderia ter se envenenado ou morto por saber demais. O famoso queima de arquivos que todo mundo conhece. Ou ter se envenenado quando descobriu que Jessica iria se casar com outro cara. O fato dele ser um espião explicaria ele não ter identidade. Espiões são pessoas que calculam cada movimento e carregam com eles informações sigilosas que as pessoas comuns nem imaginariam que existe.